Fala aí, Disconnectors. Esse aqui é um corte da live Desconecta. O Sound Matters fez um vídeo aí com 10 coisas que eu diria Hello and welcome back. ao Hello and meu, welcome back ao to eu, the channel. 10 coisas que eu diria ao meu eu mais jovem sobre colecionismo. E é o que a gente vai ver agora. Vou colocar aqui a faixa em português para ficar mais fácil aí, né? E dar aquela aceleradinha de leve para a gente não ficar muito tempo aí no vídeo. Juntos. Vamos lá? Então, 10 coisas que eu diria ao eu mais jovem sobre colecionismo, canal Sound Matters. Patrocínio da Vlut é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu. Olá e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Mark, da Sound Matters. Hoje, vamos falar sobre conselhos para os nossos jovens colecionadores de discos. Porque, você sabe, não importa o que façamos na vida, nunca paramos de aprender. Seja na escola, na família, nos amigos, nos mentores ou até mesmo na escola da vida difícil, esse processo de aprendizado nunca termina. E colecionar discos certamente não é diferente. Mas e se você pudesse voltar no tempo? Que conselho você daria para o seu eu mais jovem colecionador de discos? Vamos direto ao assunto. Responde aí, galera do chat. Qual dica você daria ao seu eu mais jovem sobre colecionismo? As melhores respostas eu vou botar em tela aqui pra galera curtir. Número 1, não faça isso. Você ficará quebrado pelo resto da vida. Brincadeira. Então, o número 1 da minha lista é que as entradas são mais importantes do que as saídas. Então, isso pode parecer contraintuitivo. Você meio que acha que se apega muito facilmente à ideia de atualizar seus alto-falantes e torná-los o melhor possível. Quer dizer, isso é compreensível. Afinal, esses são os itens, essas são as peças do equipamento que produzem o som real. Mas quando você pensa bem sobre isso, logicamente, os alto-falantes só podem soar tão bem quanto a fonte que os alimenta. Então, eu sempre digo para focar nas entradas primeiro antes de fazer upgrade em coisas como alto-falantes. Obviamente, isso é razoável porque, você sabe, se você estiver conectando um toca-discos de última geração em um par de alto-falantes multimídia de PC de péssima qualidade, então obviamente isso será um grande gargalo para a qualidade do áudio. Mas eu diria que, no geral, falando de modo geral, atualizar seu cartucho e seu toca-discos pode ter um impacto maior no som final do que ajustar e mexer nos alto-falantes. Então eu sempre digo que você começa com a fonte de entrada primeiro, pensa no cartucho, no toca-discos e meio que avança gradativamente pela cadeia de sinal a partir daí para fazer esses upgrades conforme e quando você puder pagar. Acredito que as entradas são mais importantes do que as saídas, dentro do razoável. O número... Boa dica, hein? Pô, essa aí é verdade, né? A gente acaba, quando tá começando, vou comprar uma puta caixa. Tá aquela caixa pra matar a pau, né, cara? Mas não, né, meu? Começa pela agulha, a entrada, né? Da onde tá vindo o som, onde vai ser captado e depois distribuído. Cartucho eu me esqueci, cara. A tradução não é cartucho, é... Putz, daqui a pouco eu me lembro. Mas é uma tradução que eles fazem, né? Direto do inglês aí, né? Número 2 na minha lista é trocar sua agulha, ou pelo menos verificá-la regularmente, porque agulhas gastas danificam os registros. Isso é óbvio para a maioria das pessoas, ou pode não ser se você for novato nesse hobby, mas você precisa verificar a agulha regularmente. E só porque você não consegue ouvir uma queda na qualidade do áudio, não significa que ela não esteja desgastada e que isso não esteja danificando seu disco. Portanto, fique de olho na agulha e certifique-se de trocá-la com bastante frequência. Isso depende muito da frequência com que você toca seus discos, do tipo de condição dos seus discos, de quão bem você limpa a agulha, com que regularidade você limpa a agulha, quão limpa ela é. Existem muitos fatores diferentes, mas algumas pessoas geralmente consideram apenas se tocam discos regularmente, trocando a agulha pelo menos uma vez por ano apenas por precaução. Como eu disse, isso é como perguntar quanto tempo um jogo de pneus pode durar em um carro, mas é um tópico mais amplo, mas algo que definitivamente você, como um novo colecionador, precisa estar ciente. Vou colocar um link de vídeo no canto superior desta tela agora, para que você possa assistir a um pouco mais sobre este tópico em um dos meus vídeos anteriores. Muito importante, né? Tava falando da agulha, né? Cara, a agulha vai depender do estado, principalmente dos discos que tu toca, né? Se tu é um cara que coleciona discos first press, tem costume de comprar, né? Não é um disco que tu tem há 40 anos, que tu cuidou e tal, mas tu vai aí nos sebos, nas feiras, compra esses discos, faz a limpeza e tal, pode ser que tu pegue um disco danificado aí pelo meio do caminho e isso, de uma certa forma, vai desgastar mais a tua agulha. Então é importante aí fazer com que... cuidar com o que você toca aí no seu toca-disco, né?
Número 3 é não venda seus CDs. Sendo uma criança dos anos 80, eu amava a coleção de discos dos meus pais, mas minhas primeiras experiências de compra de música para mim foram predominantemente em CD. Agora, quando o download digital começou a fazer efeito e se firmar, eu, enviei todos os meus CDs para o meu computador e vendi alguns deles. Felizmente, não muitos, mas me arrependi de cada CD que vendi por uma quantia muito pequena de dinheiro. No grande esquema das coisas. Mas, no geral, quando a música estava toda no meu laptop assim, a experiência era muito reduzida. A música significava muito menos para mim e eu estava menos inclinado a realmente ouvir e certamente não estava ouvindo tão bem quanto costumava quando tinha a cópia física. Então, foi isso que em parte me levou a colecionar principalmente discos de vinil. Mas eu diria para não vender seus CDs, guarde a cópia física. Acho que ter a música que você ama realmente faz com que você a valorize mais. E, claro, já falei sobre isso muitas vezes neste canal. Vou colocar outro link de vídeo no canto superior aqui para que você possa assistir a um pouco mais sobre esse assunto, se também lhe interessar. Não venda sua coleção. Guarde esses álbuns físicos. As angústias dos colecionadores são meio parecidas no mundo inteiro, né? A gente vê muito isso aqui pelo canal, depois que eu comecei a acompanhar um pouco mais os canais gringos aí, né? Eu comecei a ver mais eles. Eu comecei a perceber que as mesmas dores que os caras têm lá, a gente tem aqui, ou que a gente tem aqui, os caras têm lá. Obviamente aí vai conforme a realidade, principalmente financeira, né? Um cara da gringa tem muito mais capacidade financeira que nós, né? Brasileiros aí, né? Julião mandou aí: nunca, jamais, sob hipótese alguma, coloque algo em cima do acrílico do seu toca-disco. Deixei uns action figures e riscou tudo. Verdade, cara. A minha sorte, ou azar, né, é que o meu toca-disco é um Gradiente DD100, né? Quando eu comprei, o acrílico já tá todo detonado, né? E eu não comprei outro porque os acrílicos antigos, eles não são colados, eles são chavados, eu acho que é assim que se diz, né? Ele vai sendo desenhado... vai sendo moldado, né? As tampas atuais, elas são coladas um acrílico no outro. E eu não consegui encontrar nenhum chavado, eu acabei não comprando. Mas a minha tampa tá amarelada, por exemplo, né? Enfim, aí vai de cada um, sabe muito bem. Mas não deixar nada em cima é o ideal, né? Como a minha tá toda ralada, né? Eu acabo deixando os CDs, né? Livros, coisas desse tipo. Mas o ideal, sim, se tu tem uma tampa nova, né? Um tampo do toca-disco novo, tenta evitar ao máximo. Ou, né, faz uma proteçãozinha com um paninho e coloca as paradas em cima. Bela dica, bela dica, bela dica. A quarta dica é não deixar discos no toca-discos. Acho que todos nós somos culpados disso de vez em quando, mas, mesmo com a tampa abaixada, o disco vai acumular poeira, e isso vai se acumulando com o tempo. Será muito difícil controlar e manter essa poeira afastada, e isso reduzirá a longevidade dos seus discos e também podemos acabar tendo problemas de deformação se deixarmos um disco no toca-discos. É melhor colocar o disco de volta na capa depois que terminar de usá-lo. Você realmente reduzirá a quantidade de trabalho duro que terá que fazer a longo prazo. É preguiçoso deixar um disco no toca-discos, e é muito fácil fazer isso, mas sim, você realmente estará se preparando para mais trabalho a longo prazo. Número 5. Não fique obcecado demais com equipamento. Quem nunca deixou um disco dentro do toca-disco que atire a primeira pedra, né? Sempre faz isso, cara. Puta, eu acabo sempre fazendo. Vou tomar uma cervejinha, tô curtindo ali os discos e tal. Daqui a pouco, né, me passo de repente, né? Não vou pegar o disco ali, arriscando pegar ele, escorregar da mão, né? Deixo ele ali, amanhã, com mais tranquilidade, acordando, eu coloco dentro do plástico e devolvo ele pro lugar certo, né? Mas o ideal é não deixar, né? Justamente porque ele falou, né? Questão de poeira, né? Se tu usa aqueles pesos no centro, né? Pode aí, né? Não quer dizer que vá, mas pode deformar. Então é importante tomar um devido cuidado aí para não deixar ele lá dentro do toca-disco. Equipamentos de alta fidelidade. Sempre há outra caixa mágica por aí. Você sempre pode ter um equipamento melhor. Sempre há algo por aí que promete oferecer aquele tipo de hi-fi que você deseja. Mas, no final das contas, a música realmente deve vir em primeiro lugar. Tente aproveitar o sistema que você tem. De qualquer forma, faça essas atualizações quando puder pagar, mas não se esforce demais para isso. Certamente, não se endivide para isso. Sempre há tempo para fazer isso. Tente aproveitar o sistema que você tem. Tente se concentrar principalmente na música. Porque, no final das contas, você sabe, estamos ouvindo equipamentos aqui ou estamos ouvindo música. O número 6
vocês é algo um pouco diferente. Eu sempre recomendo que as pessoas experimentem isso. Entre em uma loja de discos e compre algo completamente aleatório, talvez até mesmo com base na capa. Sabe, escolha um disco aleatoriamente ou escolha algo que você goste apenas do visual para tentar expandir seus horizontes musicais. É muito fácil ficar preso em uma rotina quando se trata de música e esta é uma maneira divertida de adicionar um pouco de espontaneidade de volta às suas experiências de audição. Então, há algo realmente mágico sobre o desconhecido de abaixar a agulha em um disco desconhecido sem nenhuma expectativa além do desconhecido e de algo novo. Uma ressalva que devo acrescentar a isso, na verdade, porque posso ouvir as pessoas gritando a plenos pulmões agora mesmo, é que os discos são caros. Como você pode escolher algo aleatoriamente? Bem, talvez tente, sabe, a área de pechinchas. Sabe, tente os discos de $1. Tente a seção de liquidação de uma loja de discos. Há muitas coisas que você pode tentar. Há também, é claro, CDS, lojas de caridade. Vai e escolha algo aleatoriamente em uma loja de caridade. Você pode descobrir algo novo e conseguir algo por um preço absolutamente baixo. E no final do dia, se você realmente não gostar do que comprou, você pode sempre entrar no Discogs e vender para alguém que goste. Sei não, hein? Essa pra mim é furada, né? Sei não, né? Negacionista de Spotify? Pô, meu, ouve essas paradas no Spotify. Tu não vai ficar o dia inteiro ouvindo disco, né? Tu tem que trabalhar, tem que fazer outras paradas. Então, quer pesquisar alguma coisa? Utiliza o Spotify pra isso, né? Antigamente, quando tinha as lojas de CD e vinil, tu conseguia ouvir o disco antes, né? Tinha lá os equipamentos pra te ouvir. Ah, vou pedir pro lojista, pô, quero ouvir esse disco aqui, tem como. Agora tu comprar um disco pela capa, sem nenhuma referência, cara, eu acho meio roubado, assim, né? E eu acho que ele tocou num ponto também bem importante, o preço que tá o disco. Ah, vou numa pechincha. Puta, cara, capa tem que ser muito chamativa pro cara fazer essa compra, né? Pra mim isso é negacionismo de Spotify, né? Negacionismo digital, né, cara? Tá aí, meu, as ferramentas estão aí, né? Tu vai ter momentos que tu vai precisar ouvir o Spotify. O sétimo ponto é ouvir a música, não o formato. Agora, como você bem sabe, se você é um assinante regular deste canal, eu adoro o formato de vinil. Acho que é realmente a maneira mais completa e melhor de vivenciar a música de qualidade como um todo. No entanto, acho que é realmente importante não se apegar muito a nenhum formato específico como a primeira e a última palavra em qualidade ou experiência musical. Acho que é importante manter alguma perspectiva nessa situação porque, sabe, no final das contas, se um disco de vinil for muito bem cuidado do começo ao fim, em termos de processo de masterização e uma prensagem de primeira classe que realmente lida muito bem com isso e não produz erros de prensagem ou problemas que infelizmente acontecem em alguns lançamentos finais, pode ser absolutamente a maneira mais incrível de vivenciar a música. Mas, sabe, é seguro dizer, eu acho, que também há muitos discos que realmente não soam muito bem. E, no final das contas, a masterização pode realmente fazer a diferença. Então, se a masterização não foi muito bem feita, digamos que a masterização foi melhor feita no lançamento do CD, por exemplo, ou sabe, o lançamento do CD simplesmente soa melhor por algum motivo. Se houve algo que deu errado no processo de fabricação do vinil, simplesmente não foi feito como deveria. As fitas de origem não eram muito boas, não sei, pode ser uma série de coisas. Mas se soar melhor no CD, então talvez seja melhor ouvir aquele disco em particular apenas na versão em CD. Não se preocupe muito com o formato. Concentre-se na música e tente escolher a melhor versão daquele lançamento que lhe dará mais prazer. Ouça a música, não tanto o formato. Oitavo ponto é... Bom ponto, bom ponto. Tu sabe o que eu gosto do formato? Por exemplo, cara, eu privilegio discos que, principalmente aqui no Brasil, né? Porque a gente, nos anos 90, meio que sumiu o vinil das prateleiras, né? Desmantelaram a indústria do vinil, né? Enfim, acabaram com toda a supply chain ali da parada, né, meu? Então, assim, o que eu gosto, cara? Pô, bandas, por exemplo, que lançaram os discos em CD, né, cara? O OK Computer, do Radiohead, por exemplo, cara. Pô, a experiência dele do CD, eu tenho as duas versões aqui, mas a experiência do CD, ela é diferenciada, assim, né? Por quê? Porque uma música cola na outra, né? O disco foi pensado para isso. O vinil começa a querer duplo, né? O disco ele é um disco muito grande, né? Assim, em termos de quantidade de tempo de música. E no vinil ele acaba virando um disco duplo, né? Então acho que é isso, cara. É evitar equipamentos com muitos enfeites para, de modo geral, obter melhor qualidade geral. Então, na minha experiência, equipamentos com muitos recursos extras geralmente significam que há mais coisas que podem dar errado e pode haver atalhos onde realmente importa. Vamos pegar os toca-discos como exemplo. Se você comprar alguns desses decks estilo DJ com muitos recursos extras, você realmente precisa de coisas como controle de pitch. Se você estiver apenas ouvindo como um ouvinte de alta fidelidade, você realmente precisa disso. Ou é melhor se concentrar em um toca-discos que realmente se concentre mais nos componentes principais em vez de recursos extras que podem ser divertidos de ter em uma mesa. Você sabe, recursos
recursos como construção de braço, controle de motor, qualidade do rolamento, esse tipo de coisa. De modo geral, acho que é mais importante acertar nessas coisas do que ter muitos recursos extras que podem ser divertidos, mas que não ajudam em termos de qualidade de áudio. O número 9 é tentar ser consistente com sua escova de fibra de carbono. Pode parecer uma chatice para novos colecionadores usar uma escova para evitar o acúmulo de poeira constantemente, mas isso realmente reduz a quantidade de limpeza regular do disco ou a limpeza que você pode ter que fazer. Então, inevitavelmente, um pouco de poeira vai entrar no seu disco quando ele estiver fora da capa e sendo tocado no seu toca-discos. Mas se você for consistente, sabe, antes e depois de cada lado ser tocado com uma escova de fibra de carbono, você reduzirá drasticamente a quantidade de limpeza que terá que fazer. E, no final das contas, seus discos soarão melhor por mais tempo e durarão mais. Então, eu uso a escova de disco Audioquan Quest, e tem um vídeo sobre como eu a uso, que colocarei no Higienização do disco, né, cara? Ter o cuidado, né? Ter o cuidado é super importante, né? Fazer essa limpeza, eu utilizo aqui, cara, aquelas paradas para blush de mulher, né? Aquelas... Não sei como é que se chama aquilo. Mas sempre quando eu toco, eu dou uma limpada antes de botar a agulha. Depois, quando eu tiro, também dou uma limpadinha, né? Pra tentar tirar o máximo de poeira que tem ali dentro, né? E não guardar com menos poeira, né? É contato, né? Assim, a gente tem que pensar que o processo de audição de um disco de vinil, ele é contato, né? Então, quando tu põe a agulha, vai ter o contato ali, tu vai ouvir através do contato. E se tiver sujeira encrostada ali, a agulha ela vai tocando em cima daquilo ali, né, cara? Então vai, de uma certa forma, estragando o disco. Por isso que a gente vê muitos discos que tem muito chiado, né? Porque tem muita sujeira ali no meio. Ou são discos, né? Daí, ao contrário do chiado, são discos que estão muito usados também, né? Então já tem um desgaste natural do contato. Mas manter, assim, né? Manter o disco bem limpo já ajudaria bastante. canto superior deste vídeo também, e é a última da minha lista agora, é a número 10, e vou dizer para esta, reserve mais tempo para visitar lojas físicas de discos. Comprar discos online é muito fácil, geralmente, às vezes é mais barato, mas não supera a experiência de uma loja de discos independente bem administrada, onde você pode aproveitar todos os aspectos comunitários que ela traz. Muitas vezes, esses lugares também oferecem eventos ao vivo, além do aconselhamento e apoio de especialistas que administram a loja de discos, se ela for muito bem administrada. Mas, como qualquer loja física, esses lugares não conseguem sobreviver sem o nosso apoio. Então, precisamos mesmo fazer isso se quisermos que eles sobrevivam e manter esses aspectos comunitários e todos os benefícios que uma loja de discos independente de verdade traz. Temos que visitá-los, temos que usá-los. Sabe, é realmente usar ou perder. Então, está quase na hora de encerrar este vídeo, mas tenho mais um bônus para vocês antes de passar a palavra para sugestões que vocês enviarem nos comentários. E vou dizer que este aqui será baseado no meu último vídeo, que colocarei no canto superior aqui, que é sobre reservar mais tempo para realmente ouvir um álbum. Do começo ao fim, sem nenhuma distração. Pegue esse negócio, sabe, seu celular, e deixe-o completamente fora do seu alcance. Pegue um par de fones de ouvido, diminua as luzes e fique lá, apenas na música, e ouça o álbum como o artista pretendia, do começo ao fim. Você terá muito mais experiência em termos de realmente ouvir algo ativamente, em vez de apenas ouvir música passivamente enquanto faz outra coisa, ou pior, como eu sempre digo, rolando a tela do seu celular. Então, se você fizer isso, terá uma experiência geral muito melhor como ouvinte. Sua apreciação pela música será muito mais profunda. Você terá mais tempo para relaxar. Você poderá se desconectar do nosso mundo digital altamente conectado. E, sinceramente, isso fará maravilhas para sua saúde mental. Eu realmente recomendo isso. E quanto mais jovem você começar a fazer isso, melhor será a longo prazo. Então, é isso da minha parte. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Mas agora é com vocês. Deixe-me saber suas sugestões sobre o que você diria para seu eu colecionador de discos mais jovem. Acho que são ótimos conselhos para novos ouvintes que estão começando nesse hobby. Mas, como eu disse, muito obrigado por assistir. Se quiser me apoiar ainda mais, confira os códigos de desconto na descrição deste vídeo. Eles estão sempre lá em todos os vídeos. Você ganha um desconto... Tá aí, Sound Matters. E ele tem razão nessa última dica, né, cara? A gente tem passado por um processo de anestesia digital, que eu costumo falar, né, cara? Tu fica naquela porra daquele Instagram... horas e horas e horas e horas e horas e horas, ou no TikTok pra galera que gosta, mais nova, e acaba, cara, se desvinculando de coisas importantes, né, que tem uma conexão muito forte contigo, que é ouvir um disco, ler um livro, fazer coisas fora do ambiente digital que vão te fazer muito bem, praticar um exercício, dar uma caminhada, fazer uma meditação, né, tem gente que utiliza o mindfulness, então essas coisas vão te dar muito mais vida, tu vai deixar de estar anestesiado, né, eu tenho sentido... de um tempo pra cá, até já falei sobre isso aqui, que, cara, tava passando por um processo até dezembro de total anestesia digital, assim, cara, ouvia as coisas, não sentia mais, não tinha mais, resolvi dar um basta nisso, né, tipo, tento me policiar, ter um número X de horas pra ir pras redes sociais, e aí as demais horas pego um livro, dou uma caminhada de manhã,
aproveita um disco, vou ouvir um disco, seja vinil, LP, né? Sair um pouco desse ambiente digital para desintoxicar, né? A gente tem que fazer mais isso. E a dica anterior dele também é excepcional, né, cara? Puta, vai visitar a tua loja aí, né, cara? Vai dar... O lojista, hoje, apesar de vender mais caro, ele precisa manter aquele negócio em pé. Daqui a pouco vai acontecer que nem tá acontecendo com as livrarias aí, né, no país, né? Acabou-se as livrarias, né? Antigamente tu ia em qualquer shopping, ou até no centro da tua cidade, tinha livraria pra caralho. Hoje tá acabando, entendeu? Então isso é parte também, né? Cabe a nós, como colecionadores, também pensarmos nisso, né? Às vezes vai pagar um pouquinho mais caro. Puta, cara, às vezes é 20 pila, uma cerveja que tu vai tomar. Porra, dá o apoio lá pro cara, né, meu? O cara sobrevive disso, te dá dicas, tu chega lá, o cara conversa contigo sobre isso, tu encontra outros colecionadores. É importante manter as lojas físicas aí, né? Principalmente no Brasil, talvez lá nos Estados Unidos e Europa, assim, né? São países que já mantêm essa tradição de ter lojas independentes, tanto é que tem a Record Store Day, que é focada em lojas independentes. Aqui no país a gente não tem muito essa parada, né, cara? E é importante a gente tentar, né? Não tem a Record Store Day, né? Mas é importante a gente tentar manter aí firme as lojas locais, que são locais, né? São templos de conhecimento, de bate-papo sobre discos, né? Isso é super importante, a gente às vezes não dá o devido valor, seja por qualquer aspecto que for, né, cara? Fala aí, Disconnectors, esse aqui é um corte da live Desconecta com um patrocínio da Vlut. É o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu.